1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 ao 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois há entre vós invejas, contendas e dissensões. Não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Amém. Queridos irmãos, essa igreja aqui está completando hoje 44 anos de existência no templo. E quando a gente pensa sobre a igreja, nós nos lembramos que existe uma matéria na grade curricular de qualquer curso de teologia que trata sobre a igreja. É a chamada matéria da eclesiologia. Eclesiologia é a junção de duas expressões gregas. A primeira é eclesia, e eclesia em grego quer dizer a comunidade de homens e mulheres que foram chamados para fora. Quer dizer assembleia, quer dizer reunião, quer dizer congregação, quer dizer ajuntamento, quer dizer comunidade, quer dizer igreja. Agora, logia é estudo, tratado, conhecimento, sabedoria, palavra, expressão. De modo que eclesiologia é a doutrina bíblica e teológica que trata a respeito da igreja. E quando nós vamos estudar a igreja, nós analisamos a igreja a partir de dois prismas básicos. O primeiro prisma é a igreja no aspecto organizacional, a igreja no aspecto material, a igreja no aspecto visível, a igreja no aspecto físico, a igreja no aspecto institucional, a igreja no aspecto perceptível e tangível, com os sentidos humanos. Essa igreja organizacional, ela é composta do templo, ela é composta de um CNPJ, ela é composta de uma sede, ela é composta de uma diretoria, ela é composta de uma ata constitutiva, ela é composta de um estatuto regulador, ela é composta de um regulamento interno, ela é composta de grupos, crianças, adolescentes, jovens, senhoras, coral, orquestra, obreiros. Ela é composta de um corpo diretivo, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores locais, pastores presidentes, pastores dirigentes e pastores apoiadores. Isto tem a ver com essa igreja visível, isso tem a ver com essa igreja organização. Só que quando nós falamos da igreja também, nós temos que lembrar que a igreja não é só aquilo que se vê, não é só aquilo que se percebe a partir dos sentidos humanos. A igreja, ela tem uma outra perspectiva existencial. E que perspectiva é esta? É a igreja como organismo, é a igreja invisível, é a igreja como corpo de Cristo na terra, é a igreja como a comunidade dos salvos e dos redimidos pelo sangue de Jesus, é a igreja formada por aqueles que foram resgatados genuína e autenticamente pelo sangue de Jesus e pela obra remidora de Jesus. A igreja, organismo, ela é o corpo de Cristo na terra. A igreja, organismo, é uma igreja espiritual. E não é porque
nós não podemos ver com os sentidos humanos que essa igreja espiritual, que essa igreja invisível, que essa igreja organismo, que essa igreja mística não existe, porque nem tudo o que os nossos sentidos não percebem, não é o fato dos nossos sentidos não perceber a clara definição de algo que não existe. Por exemplo, nós não estamos vendo a olho nu aqui o mundo microscópico, mas ele está aqui. Se você quiser perceber o mundo microscópico, basta pegar um aparelho de microscópio e olhar, e você vai identificar vários elementos ou micro-organismos que estão presentes. Os nossos olhos não veem, mas eles estão aqui presentes. Quer ver uma outra coisa? Os nossos olhos não veem o mundo macroscópico, mas se você pegar um telescópio, você vai apontar o telescópio para o espaço e você vai identificar muitas coisas lá no espaço que, se você olhar com o seu olhar humano ilimitado, você não vê. Mas não é porque você não vê que não existe, não é porque você não toca que não existe, não é porque você não palata que não existe, não é porque você não olfata que não existe, não é porque você não ouve que não existe. A igreja de Cristo, ela tem esse aspecto da tangibilidade, daquilo que é tocado, daquilo que é visto, daquilo que é perceptível. Mas dentro da igreja visível existe a igreja gloriosa, existe a igreja invisível, existe a igreja que não é formada pura e simplesmente por aqueles que têm credenciais de membros dentro de uma denominação, que não é formada apenas por aqueles que estão credenciados no hall de ministros da convenção. Não é isso. A igreja visível tem esse aspecto, mas dentro dessa igreja visível existe uma igreja que só o Senhor conhece, existe uma igreja que só o Senhor percebe, existe uma igreja invisível e gloriosa. Tem muita gente que se preocupa em estar na igreja visível e não se importa em estar inserido na igreja invisível. Mas naquele grande e maravilhoso dia, quando Jesus descer nas nuvens e convocar o seu povo, falando aquilo que está em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 10, quando ele disser para a igreja: amada minha, noiva minha, levanta e vem, CNPJ não vai subir, templo não vai subir, cadeira não vai subir, credencial não vai subir, credencial de convenção não vai subir, toda essa revestidura e esse invólucro que o homem vê não vai subir, mas de dentro da igreja visível o Senhor chamará a sua igreja, a igreja verdadeira e autêntica. A nossa luta, aleluia, é pertencer à igreja gloriosa. Quantos pertencem a essa igreja invisível? Levante a mão por gentileza, levante a face por gentileza, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso dizer que você pertence à igreja invisível, eu não posso te condenar e também não posso te colocar nos céus, mas eu posso perceber se você apresenta os argumentos, apresenta as condutas típicas de quem pertence à igreja invisível. Eu não posso dizer quem é e quem não é, mas o Senhor sabe, Ele conhece, e na hora que Ele chamar, aleluia, você pode estar onde estiver, fazendo o que for. Se você pertencer à igreja invisível, você vai ouvir o ressoar das trombetas, você vai ouvir os alaridos, e você vai ouvir a voz de Deus ecoando como a voz de um arcanjo, dizendo: amada minha, levanta e vem, levanta e vem, levanta e vem. Urabacandaramahai. O Senhor Jesus ilustrou isso dizendo, aleluia, que estarão dois juntos no campo, um será tomado e o outro será deixado. Mas aparentemente os dois são igreja, mas dentro da igreja existe a verdadeira igreja. Dois estarão numa cama, aparentemente os dois são igreja, mas um será tomado e o outro será deixado.
um estará trabalhando ao lado do outro, e um será tomado e o outro será deixado. A nossa luta não é pertencer pura e simplesmente aos róis humanos, a estas grades e estas tabelas e estas planilhas humanas. Nós temos que estar com os nossos nomes inscritos no livro da vida, e aqui está a verdadeira igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a assembleia dos primogênitos, a coluna da verdade, o esteio da justiça. Aqui está o povo eleito de Deus. Levante a mão, você que pertence à verdadeira igreja, levante a face, levante a voz e dê uma palavra de adoração, de louvor e de celebração. Uracandaramachurabai. Se nós temos que participar da igreja invisível, porque esta é que importa de fato. Eu gosto muito do C.S. Lewis, quando ele fala lá numa das suas obras a respeito das duas igrejas, e ele fala assim: existe uma igreja que ela pode ser queimada, que é o templo. Existe uma igreja que ela pode até falir, que é o CNPJ da igreja mal cuidado, que pode até falir. Existe uma igreja que ela pode ser destruída, aniquilada, ficar para trás, ultrapassada, vencida, superada, arcaica. Porém, existe uma igreja que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é a noiva do Cordeiro, com a qual o Senhor Jesus se relaciona todos os dias. E essa igreja, a igreja mística, a igreja espiritual, a igreja transcendental, a igreja de dentro da igreja, C.S. Lewis diz: quando ela caminha como uma noiva linda, até os anjos param para aplaudir. Aleluias, a senhora eleita, a senhora eleita, a senhora eleita. A senhora eleita não é a Assembleia de Deus, eu sou assembleano. A senhora eleita não é a Universal, não é a Igreja da Graça. A senhora eleita não é esse templo. A senhora eleita é a comunidade daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que tem Jesus, aleluias, como único e suficiente Salvador e Senhor, que foram batizados, aleluias, em Cristo Jesus e nas águas, e que estão em comunhão com Deus através da Eucaristia. Esta é a verdadeira igreja. Quantos pertencem a essa igreja? Levante a mão, por gentileza, levante a face, levante a voz e dê uma palavra de adoração. Agora, para nós terminarmos aqui a nossa fala, que é bem sucinta, se nós temos que participar mesmo da igreja invisível, da igreja transcendental, da igreja imaterial, da igreja espiritual, então para que essa igreja organizacional? Para que essa igreja institucional? Para que então Deus nos permite viver nesse corpo comunitário chamado de igreja local? Para que isso? O apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever aos irmãos de Corinto, ele fala a respeito de 3 características da igreja. E com estas 3 características, ele vai falar que aqueles que pertencem a estas igrejas, ou a igreja local, que possui essas 3 características, aquele que pertence à igreja local vai desenvolver 3 qualidades cristãs. Então Paulo aponta 3 características da igreja local, da igreja física, e diz que estas características da igreja física levam os cristãos a desenvolver 3 qualidades essenciais. E eu quero falar rapidinho aqui dessas 3 características. A primeira delas é que a igreja de Cristo, pelo que Paulo vai falar aqui, ela é uma família. Em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, Paulo fala que a igreja ela é uma família. Isso quer dizer, quando nós estamos numa igreja local, nós estamos dentro de uma família, não uma família com laços de consanguinidade,
não com uma família, não uma família de laços de adoção, mas uma família socioafetiva. Nós temos aqui uma socioafetividade entre nós, de modo que há um ambiente familiar. E esse ambiente familiar socioafetivo é tão interessante que nós nos sentimos pertencentes a esta igreja, como nos sentimos pertencentes à nossa família. Os irmãos aqui nessa igreja se sentem à vontade, sim ou não? Quando os irmãos entram aqui, os irmãos se sentem tranquilos, sim ou não? Os irmãos ficam à vontade ou tem pressão contra os irmãos? Tem algum tipo de aperto, algum tipo de agonia? Ou é gostoso estar aqui? É gostoso estar aqui? Como é gostoso estar na tua casa, sim ou não? Como é gostoso estar numa reunião familiar? E o que é que torna esse ambiente um ambiente desejado, um ambiente anelado, um ambiente gostoso? É exatamente essa sensação de pertencimento a esta família. E Paulo vai dizer, a igreja local, ela é como se fosse uma família. Aqui nós temos uma família. Aliás, o apóstolo São Pedro um dia chegou para Jesus e disse assim: Senhor Jesus, nós deixamos pai, mãe e irmãos para te seguir, o que a gente vai ganhar? Jesus falou: bom, nesta vida vocês vão ganhar 100 vezes mais, por fim vocês vão ganhar a vida eterna, mas eu vou dar uma nova família para vocês. Por quê? Porque eu vou dar muitos pais, muitas mães e muitos irmãos para vocês. Tem muita gente que chega na igreja local e é órfão de pai, mas aqui encontra nos pastores, nos irmãos mais velhos, uma paternidade. Tem muita gente que é órfão de mãe, mas encontra nas nobres irmãs aqui uma maternidade. Tem muita gente aqui que não tem nenhum tipo de irmão consanguíneo, mas encontra nos irmãos aqui uma irmandade, uma comunidade familiar, de modo que a igreja local, ela é uma família. Aqui a gente compartilha as dívidas, aqui a gente compartilha as angústias, aqui a gente compartilha os nossos pecados, aqui a gente compartilha os aspectos da nossa santidade, de modo que a igreja local é uma família, ela é uma família, Paulo vai dizer. E como família, aleluia, glória a Deus, Paulo vai falar que esses irmãos aqui, aleluia, precisavam atingir um nível. E qual é o nível que Paulo diz que os irmãos precisam atingir? Qual é a qualidade cristã que a igreja local deve trazer para nós enquanto família? A igreja local deve trazer para nós maturidade. Eu acho engraçado, irmãos, quando a gente olha para a nossa família, o que nós mais desejamos é que cada membro da nossa família cresça no aspecto da maturidade. Eu tenho 2 filhos, eu tenho ali o Eduardo, que está com 17, e a Moniquinha, que está com 19, e o meu sonho enquanto pai é que eles atinjam a maturidade. Eu sou de uma família de 18 irmãos, Deus levou 3, nós ficamos em 15 vivos, e a minha mãe e o meu pai, com aqueles 15, criando os 15, o que ela queria, o que ele queria, imediatamente é que a gente atingisse a maioridade, a maturidade, para que a gente pudesse se sustentar sozinho. O apóstolo São Paulo também diz: irmãos, aqui está a família de Deus, aqui está o povo de Deus, aqui está a irmandade de Deus. E enquanto família, a igreja deve gerar uma qualidade em nós, que é a qualidade, aleluia, glória a Deus, de sermos maduros na fé. Deus deseja que a igreja local nos leve a esta maturidade, a maioridade cristã, a maioridade espiritual, a compreensão de aspectos mais profundos e relevantes da nossa fé. Deus quer que os membros dessa família cresçam em maturidade. Quais são as marcas da imaturidade? Paulo vai dizer aqui que a marca da imaturidade é exatamente ser menino. Ou seja, quando você é imaturo, Paulo diz, você se nega a crescer. Ele diz: irmãos, eu queria tratar vocês com manjar. O manjar seria o quê? O manjar seria uma feijoada. O manjar seria o quê?
O manjar seria um baião de dois. O manjar seria o quê? Seria uma lasanha bem carregada ao molho bolonhesa. O manjar seria o quê? Seria uma churrascada com tudo que tem direito. O manjar. Aí Paulo diz: mas irmãos, eu não posso falar a vocês, aleluias, como a maduros, adultos. Eu só posso falar a vocês como a crianças, como a meninos. Porque todo dia que eu chego para bater um papo com vocês sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre o desenvolvimento religioso de vocês, o que eu encontro são irmãos que ainda estão nos rudimentos da fé, que são meninos. Aí eu vejo os temas mais complexos, não posso tratar e tenho que ficar dando leitinho para vocês. Leitinho para vocês, leitinho para vocês. E aí Paulo vai falar do Nesquik, do cremogema. Paulo vai falar, né, da maisena, do mingau. Ele vai dizer: vocês já deviam estar comendo aqui coisa sólida, mas vocês ainda estão nas primeiras papinhas do mercado. Vocês estão ainda na maçã raspadinha. Vocês estão ainda no mamão papaya raspadinho. E eu quero trazer coisas mais interessantes, mas não posso. Por quê? Porque vocês não cresceram ainda. Veja que Paulo denuncia um aspecto da imaturidade, que é essa relutância quanto ao crescimento. Paulo vai falar outra marca da imaturidade, quando ele vai falar: vocês, irmãos, continuam vivendo na carne. Quer dizer, é próprio do imaturo viver na carne. E viver na carne não é viver no corpo, porque corpo em grego é soma, carne em grego é sarkis. A palavra aqui para carne é sarkis, ou seja, não é um corpo, porque o corpo ele não é pecaminoso. O que é pecaminoso é essa inclinação para o pecado que nós temos, entende? Então Paulo vai falar assim: vocês continuam se inclinando para pecados. É próprio daqueles que são imaturos na fé, aleluia, que relutam quanto ao crescimento, ficar ainda eivados por vícios, comprometidos com coisas desse mundo, comprometidos com más condutas, com maus comportamentos. É próprio dos imaturos. E depois Paulo vai falar de uma terceira marca do imaturo. Ele vai falar: bom, irmãos, eu não posso falar a vocês como adultos, porque vocês são meninos. Eu não posso falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E eu não posso falar a vocês a respeito de unidade. Por quê? Porque é próprio do menino a rixa, a desavença, o conflito, o sectarismo, a cisão, aleluia, a ruptura nas relações. Vocês ficam fazendo escolhas, uns querem Paulo, outros querem Pedro, outros querem Apolo, outros querem Jesus. Vocês são sectários, e o sectarismo é próprio, fazer panelinha, dividir a igreja, montar motins dentro da igreja, é próprio da imaturidade. Paulo diz: meus irmãos, Deus me ajude e Deus vos ajude no processo da maturidade, em nome de Jesus. E aí Paulo vai falar da maturidade, e ele vai dizer quais são as marcas da maturidade. Se a imaturidade é ser menino e se alimentar de leite, então a maturidade é passar a comer alimentos sólidos espiritualmente. Deus quer, aleluia, trabalhar no seu sistema digestivo e espiritual, para você não passar mal, para você não ter convulsões, para você não ter regurgitações, quando você receber uma doutrina espiritual mais sólida. Por quê? Porque a vontade de Deus é que a gente coma alimentos mais sólidos da palavra para a nossa mente, alimentos mais sólidos da palavra para o nosso coração, alimentos mais sólidos da palavra para a nossa carreira espiritual, sustância espiritual. Em nome de Jesus, Deus vai servir um cardápio, aleluia, glória a Deus, cheio de vitaminas, de nutrientes espirituais para você, aleluia, glória a Deus. E aí Paulo vai falar de uma outra característica. Ele vai falar assim: os irmãos que são maduros, aleluia, eles não ficam muito atinentes a estas práticas pecaminosas, trocam os vícios pelas virtudes,
trocam as invejas, as dissensões e as fragmentações por amor, um amor não sensitivo, mas um amor consciente, um amor fruto da consciência, fruto da palavra. A igreja precisa ser levada a esse nível de maturidade, aonde aqui reine o amor, aleluia, o amor e o amor. Nós somos diferentes, sim ou não, irmãos? Somos diferentes no aspecto físico, somos diferentes no nosso desenvolvimento intelectual, somos diferentes no aspecto educacional, somos diferentes na nossa formação religiosa, nós somos diferentes, mas apesar dessa diferença, a gente precisa conviver enquanto irmãos, família, enquanto servos de Deus e na igreja local, e para isso precisa reinar aqui sobre nós o amor e o amor. Não um amor sensitivo, porque o amor sensitivo é aquele amor que eu sinto de te amar, eu te amo, e se eu sentir de te odiar, eu te odeio. Esse amor é um amor sensitivo, não é esse amor, porque o amor grego, ele é mental, ele é aquele amor que aparece. O amor cristão, irmãos, ele é um amor consciente, em que eu amo não porque eu sinto de amar, eu amo porque eu tenho a consciência de Cristo em mim, eu amo porque eu tenho a mente de Cristo em mim, eu amo porque eu tenho o sentimento de Cristo em mim, eu amo porque Cristo vive em mim. Você pode pegar na mão desse irmão bonito que está aí do seu lado e olhar no olho dele. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes, então olha no olho desse irmão aí, e se você não olhar no olho dele, ele vai pedir algum para você para passar até depois do feriado. Então olha para ele em nome de Jesus, olha para ele aí, diz para ele em nome de Jesus, diga para ele aí: Deus quer levar-nos ao crescimento, à maturidade, a maturidade, a maturidade, a maturidade. O crente maduro come alimento sólido, e ele tem capacidade de digerir. O crente maduro ama conscientemente. E o crente maduro, aleluia, ele não fica com preferências. Esse pastor é melhor que aquele ali prega mais que o outro, aquele ali é mais profeta que o outro, aquele ali é mais ungido que o outro. Conversa é essa? Aqui todo mundo é sacerdote pelo sacerdócio universal de Cristo. Eu sei que Deus tem um ministério, e o ministério deve ser respeitado sem dúvida alguma, é óbvio, mas Deus pode usar aquele pastor, como pode usar aquele, como pode usar aquele, como pode usar aquele, como pode usar esse daqui, como pode usar esse, como pode usar, e pode usar essa moça aqui, esse rapaz, pode usar qualquer um de nós. Por quê? Porque nós todos somos sacerdócio real, nação eleita e nação santa para a glória do Senhor. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza, levante a sua voz, abra a sua boca, dê uma palavra de adoração ao Senhor. Alamacandaramahai, ore cantore machurabai, amaracandaramahai. Eu sei, irmãos, que eu estou falando para uma igreja madura aqui. Percebo que eu falo para uma igreja madura, uma igreja que tem sistema digestivo para aguentar feijoada do céu, caldo grosso de Deus. Aleluia. Uma igreja que tem um amor consciente, uma igreja, aleluia, que não fica com preferências, aleluia, mas diz: Paulo pode ajudar, Apolo pode ajudar, Cefas pode ajudar. Cada um deixa a sua parcela de contribuição, e todos vão sendo instrumentos de Deus para o avanço da obra. Uracandaramachurabai. Nós estamos hoje com uma igreja inflada, nós estamos hoje com uma igreja saturada, nós estamos hoje com uma igreja que tem déficit de bancos para sentar, mas quando a gente vai peneirar mesmo, nós temos poucos maduros, e o Senhor quer forjar em nós crentes maduros, servos equilibrados, servos de bom senso, aleluia, glória a Deus, servos sábios para a glória do Senhor. Segundo lugar, dos versículos 5 a 9, olha aí, Paulo vai falar, e eu termino aqui a minha fala nesse segundo ponto, quando ele vai dizer: quem pois é Paulo?
1 Coríntios 3, do 5 a 9: quem pois é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor dê a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é, mas é sempre Deus, é sempre Deus. Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos, irmãos, apenas operadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo vai falar que a igreja, aleluia, enquanto essa família deve levar os seus membros à maturidade. E aí Paulo vai usar uma outra imagem, que é a imagem da lavoura. E quando ele fala da lavoura, ele está falando de uma outra qualidade que a igreja deve desenvolver, que é a qualidade do crescimento. E o crescimento não apenas qualitativo, mas o crescimento agora quantitativo, ou seja, a igreja ela é pensada em termos de coletividade. Por exemplo, a própria expressão eclesia, ela já indica comunidade. A própria ideia de igreja já indica esse aglomerado de pessoas. Então, a igreja local, ela deve nos levar, cada indivíduo, a um nível de maturidade espiritual, amém? Mas também, nós, a igreja local, nós precisamos crescer no sentido quantitativo, ou seja, nós precisamos crescer como uma lavoura cresce. Pense em você visitando um pomar de laranja que só tem um pé de laranja. Não pode ser chamado nem de laranjal e nem de pomar, só pode ser chamado de pé de laranja. Quando você pensa em lavoura, pense você chegando numa lavoura, numa horta de alface e tendo lá só um pé de alface. Não pode ser chamado de lavoura e não pode ser chamado de horta, só pode ser chamado de pé de alface. Mas a igreja, irmãos, ela tem essa característica, essa qualidade de ser expansiva, de multiplicar-se, de crescer, de expandir-se. E aí, como é que a igreja então cresce? Bom, primeiro, a igreja ela cresce através do poder do Espírito Santo, e não através de meras palavras de sabedoria. Se essa igreja aqui começou lá em 79 e chegou aqui com 44 anos de idade, e ela saiu ali de uma família, 2 famílias, 3 famílias, e hoje chegou nesse mundo de gente que a gente vê aqui diante de nós, isso significa que essa igreja não é uma horta de um pé de alface só, não é um jardim de uma única rosa, não é um pomar de um único pé de laranja, não é um laranjal com uma única laranja, não, essa igreja aqui é uma lavoura de Deus, aleluia, é uma lavoura de Deus, é uma lavoura de Deus, e ela cresceu. É claro que cada pastor vai dando a sua contribuição, cada pregador, cada um vai dando a sua parcela de contribuição, mas ela cresce, essa igreja cresceu e ela continuará crescendo por causa do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que dá crescimento, que faz as paredes, aleluias, serem arrebentadas, que faz a igreja se expandir, que faz a igreja proliferar, que faz a igreja crescer para a glória do Senhor. Além disso, a igreja cresce também através de homens preparados que cumprem o seu ministério. Deus conta com homens. E quando eu estou falando homens aqui, não estou falando só nós do sexo masculino, não. Deus conta com a humanidade, Deus conta com a humanidade redimida. A igreja cresce através de você. Essa igreja chegou com 44 anos aqui e ela não pode parar de crescer no sentido qualitativo e nem no sentido quantitativo. Ela precisa continuar crescendo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus levará essa igreja ao crescimento, mas o Espírito Santo levará essa igreja ao crescimento através de
de cada um de nós, cada um colocando a mão no arado, cada um arregaçando as mangas, cada um dando a sua parcela de contribuição, ainda que você julgue inapto, despreparado. Deus diz para você: fique em paz, fale da minha palavra, porque o meu espírito tomará a tua boca, e eu farei almas se achegarem para a glória do Senhor. Um dia perguntaram para o John Wesley, como é que a gente faz para a igreja crescer? Ele falou: coloca homens incendiados nesta igreja e deixa eles queimarem, porque pessoas virão de longe para vê-los queimando no poder de Deus, para vê-los queimando na glória de Deus, na unção de Deus. Cadê as candeias que Jesus acendeu? Levante a mão. Cadê os luzeiros dos céus que estão acesos aqui? Cadê as tochas de Deus acesas aqui no Lago Azul? Deus vai fazer pessoas se achegarem através de você, através de você e através de você. Você acredita nisso? Levante a sua face, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca. Aleluia. A igreja cresce também através da dor. Essa igreja Lago Azul aqui, se nós tivéssemos que contar a história das grandes tragédias familiares que aconteceram com famílias, com lutas com famílias, e que reverberaram, acertaram essa igreja em ricochete, eu tenho certeza que serão muitas, mas cada uma dessas tragédias, cada uma dessas perseguições, cada um daqueles cultos que pareciam verdadeiros funerais entre os irmãos, cada um dos sofrimentos contribui para que a igreja cresça, a igreja amadureça, a igreja expanda para a glória do Senhor. Eu congregava numa igreja, e essa igreja estava passando por uma hibernação espiritual. Nós não conseguíamos ganhar uma alma para Jesus. Havia uma morbidez espiritual, havia uma letargia, havia uma estagnação espiritual muito grande, uma apatia, uma indiferença. E aí um dia nós estávamos lá com uma moça de 19 anos, e essa moça casada com um rapaz lá que era líder de jovens, e eles tiveram um bebezinho. Ela estava com 19 anos, a bebezinha estava com 10 meses mais ou menos. Nós terminamos a escola dominical, e quando era 8h30, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã melhor dizendo, nós estávamos tomando café depois da escola dominical. Ela pegou o pão, pegou o café com leite e sentou ela, o esposo e a filhinha assim no meio fio da igreja, e a gente ficou ali conversando e tomando café. Daqui a pouco a menina de 19 anos começou a tremer e caiu. Quando ela caiu, pegamos a moça e levamos. Ela teve um infarto fulminante no miocárdio e ela morreu. Uma tragédia. A igreja foi acachapada por uma tristeza terrível. Um culto funesto foi o que nós realizamos naquele primeiro domingo, naquele domingo à noite. Mas interessante, irmãos, que depois daquilo, o Senhor soprou uma labareda na igreja. O Senhor soprou um avivamento naquela igreja, e pessoas de longe começaram a chegar, almas começaram a vir. Por quê? Porque Deus usa as nossas dores, as nossas amarguras e as nossas angústias para fazer a igreja crescer, a igreja crescer e a igreja crescer. E a igreja, é claro que ela cresce quando os jovens, a força jovem é mobilizada. Eu tenho uma palavra para os adolescentes e os jovens. Essa igreja chegou até aqui e ela precisa continuar. E esses irmãos aqui, daqui a alguns tempos, daqui a alguns anos, nenhum de nós estará aqui, mas vocês, aleluias, darão sequência a essa história. Vocês continuarão levantando a palavra de Deus aqui. Vocês continuarão erguendo a cruz aqui e erguendo a voz, dizendo: eu vou adorar, eu vou louvar, e eu vou celebrar o Senhor. Essa igreja pode contar com os adolescentes, essa igreja pode contar com os jovens. Estenda as mãos ali para eles, em nome de Jesus. Estenda as mãos para eles ali, aleluia. Se diz: Senhor, toma esses jovens, anima esses jovens, aviva esses jovens, renova esses jovens, que eles sejam os mestres, os pregadores, que eles sejam os pastores, que eles sejam, Senhor Deus, a continuidade da história dessa igreja para a glória do teu nome. Eu estou sentindo a presença de Deus.
Você está sentindo a presença de Deus aqui? Você pode levantar a sua mão, você pode levantar a sua face. Se você tiver força em você, aleluia, ânimo em você, abra sua boca. Aleluia, aleluia. A igreja, ela é família. Enquanto família, nós precisamos atingir a maturidade. A igreja é lavoura. Enquanto lavoura, nós precisamos atingir o crescimento quantitativo. E a igreja, por fim, ela é edifício. E como edifício, nós precisamos atingir a qualidade, a excelência naquilo que a gente faz. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Quando você entra numa obra, num edifício, num prédio, numa casa, num prédio, numa construção, o que é que você repara? O que é que chama a tua atenção? Lembram que os discípulos passaram as mãos no templo de Herodes, que demorou 46 anos para ser construído, e eles passavam as mãos e diziam assim: que construção, Senhor! Olha esse vigamento, olha essas sapatas, olha esses baldrames, olha estas vigas, olha, Senhor, quantas estruturas, olha essas pedras, olha esse acabamento, olha que qualidade. Vocês lembram disso? Quando a gente entra aqui na igreja, a gente vai reparando a qualidade da pintura, a qualidade do vitral, a qualidade das luzes, a qualidade do ar-condicionado, é a qualidade. Quando nós entramos na igreja, a gente tem que ver a qualidade, não apenas predial, mas a qualidade no púlpito. Homens, aleluias, incendiados pelo poder de Deus. Homens que você dá um minuto para ele pregar, ele arrebata multidões para o reino de Deus. Aleluias, quando você olha para os músicos, você vê nos músicos bem preparados, músicos que tocam bem. O Salmo 33 fala assim: toquem bem para o Senhor. Aqui tem a melhor orquestra de louvor em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E aqueles que estão mais ou menos, não são Bach nem Beethoven ainda, Deus vai elevar o nível através do seu Espírito, e vão atingir níveis de excelência para a glória do Senhor. As crianças são crianças com qualidades no comportamento, qualidades na fala, qualidades na educação. Os adolescentes são adolescentes de qualidade. Dizem assim: esses adolescentes estão perdidos. Pode estar perdido da direita ou da esquerda, da frente e de trás, mas os que estão aqui não estão perdidos não. Esses adolescentes aqui são salvos, são redimidos, são perdoados e são reconciliados pelo Senhor. Aqui estão os jovens. A nata da juventude está aqui, aleluia, glória a Deus. A nata da juventude está aqui, as melhores cabeças, as melhores mentes, os melhores corações. Não duvide, aleluia, glória a Deus, da sua capacidade em Deus. Aquela universidade lá, Deus pode te fazer brilhar lá naquela universidade. Aquele trabalho lá que você está como trainee, como estagiário, Deus pode fazer você se destacar ali naquele lugar. E aonde você estiver, a bênção de Deus estará sobre você. Aqui estão as mulheres de oração, aleluias, que tem livre acesso no céu. Tem muita gente que chega no céu e vai para a fila da espera, mas aqui não. Aqui tem mulher que quando ora, a oração vai direto na sala do trono, passa por todo mundo, aleluia, glória a Deus, e falam direto com Deus. Aqui estão homens e mulheres, casais, famílias, filhos que têm qualidade. A igreja, enquanto edifício, ela precisa desenvolver qualidade. A gente não pode ter inveja de gente que tem mais qualidade do que a gente. Você, como pregador, não pode ter inveja e ciúme de quem prega melhor que você. Você, como ensinador, não pode ter ciúme e inveja de quem ensina melhor que você. Você, como cantor, não pode ter, porque a gente precisa enaltecer a qualidade, a gente precisa aplaudir a qualidade, a gente precisa dizer de fato e de verdade. A igreja não vai emprestar nada do mundo, a igreja vai exportar para quem precisar, para que a luz daqui brilhe lá também, para que o sal daqui tempere lá também, para a glória do Senhor. Está acontecendo um negócio no meio dos músicos. Antigamente a igreja exportava talento musical, ou não foi? Não é verdade isso? E hoje eu estou abismado,
com a igreja contratando músicos do mundo para tocar na igreja, como se aqui nós não tivéssemos capacidades. Não! Aqui nós temos grandes professores de música. A igreja é um celeiro poderoso e glorioso. Os melhores oradores não devem estar trabalhando na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, ou na Prefeitura, ou lá nas tribunas dos fóruns, fazendo sustentação oral. Os melhores oradores devem estar aqui. Gente com carisma, com habilidade na palavra, com eloquência, com mente rápida, para que toda a igreja olhe e diga: aqui o Senhor tem desenvolvido um trabalho de excelência. Um trabalho de excelência. Um trabalho de excelência. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Uramacandaramahai. A igreja deve chegar ao nível de maturidade. Quantos querem maturidade? Aleluia. A igreja deve chegar no nível de crescimento quantitativo. Quantos creem que o Senhor vai aumentar esse rebanho? E a igreja deve atingir um nível de qualidade e de excelência. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o prefeito entrar nessa igreja aqui, ele tem que ouvir uma boa palavra, e eu sei que ele ouve. Se o governador do estado entrar aqui e sentar naquele banco ali, ele pode sentar e vai terminar ouvindo uma boa palavra. Se chegar aqui o maestro da Orquestra Sinfônica de São Paulo e sentar aqui para ver essa orquestra, vai ver uma boa orquestra, vai terminar, ele vai aplaudir em nome de Jesus, porque Deus tem essa excelência para nós. Deus tem essa excelência. Você acredita nisso? Que Deus tem essa excelência, esse nível de excelência, esse nível, aleluia, de qualidade naquilo que fazemos para a glória do Senhor.